Olá, sejam bem-vindos a mais um evento do Responde sobre LGPD da linha Proteus. Antes de começar o evento, só quero confirmar com vocês se vocês conseguem me ouvir com clareza e bem. Ótimo. Bom, nosso evento será dividido, em dois blocos. O primeiro bloco vai ser ministrado por mim com a parte conceitual, eu sou da área de consultoria de segmentos, e o segundo bloco será pela Camila com a parte do produto do Proteus. Existe documentos anexados na ferramenta, são os dois documentos das duas áreas, ficam disponíveis para download, caso vocês queiram acompanhar no decorrer da apresentação e seguir para a posterioridade. O nosso evento será gravado e será postado no nosso espaço de legislação, e as perguntas fiquem aí para fazer no chat, tá bom? Eu me chamo Danilo. Como eu falei, eu faço parte do time de consultoria de segmentos, que é uma área interna da TOTUS, que dá suporte ao produto na parte de legislação tributária, trabalhista, contábil, fiscal e tudo que eles precisarem nesse sentido. Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre LGPD e vamos introduzir. Então, qual que é, o objetivo da LGPD? A LGPD ela tem o objetivo de regulamentar o tratamento, e proteger os dados dos titulares de pessoas físicas. Basicamente, a LGPD ela garante o direito, à pessoa titular da transparência do que vão fazer com os seus dados e o porquê as empresas precisam dos seus dados. Aqui nós vamos acompanhar um pouquinho como é que foi a evolução, da LGPD e como ela foi introduzida até os dias de hoje. Então, em 2010, o Ministério da Justiça iniciou, um projeto em dezembro sobre uma consulta pública com um anteprojeto sobre a lei, que pretendia garantir aí a proteção dos dados pessoais, principalmente no meio da internet. Em 2012, foi publicado um projeto de lei número 4060, que dispõe sobre os tratamentos de dados pessoais e outras providências. Em 2013, foi publicado mais um projeto de lei, que foi levado até o Senado. Em 2014, foi sancionado aí mais uma lei, que foi o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, que é a lei que regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios e garantias, principalmente no tocante a dados. Então, 2014 foi um divisor de água, que foi quando as coisas começaram a ficar mais visíveis. Em 2018, teve a criação aí pela parte da Europa da GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E também em 2018 foi publicado uma portaria, a MP 869, que promove a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, a tão conhecida ANPD. Então, nós se baseamos aí na Europa para a criação do nosso próprio órgão que regulamenta os dados das pessoas. Bom, aqui nós temos um mapa, Vamos observar como é que está essa proteção de dados aí ao redor do mundo. Então, nós temos a Europa, que com a criação da GDPR fortemente, adequada. Aí, seguindo dos países que estão adequados. América do Norte, parcialmente, E nós, logo em seguida, com lei de autoridade nacional, Nós não estamos no nível da Europa de proteção ainda, mas nós já demos os primeiros passos para isso. E lembrando que o objetivo, é cada vez mais chegar no nível de fortemente adequado. E o que está em cinza são os países que ainda não têm nenhuma lei específica no tocante à proteção de dados. Bom, vamos lá. O que a LGPD vai tratar? Então, a LGPD ela trata dos dados pessoais das pessoas, como a pessoa identificada e identificável, e todos os seus dados, como imagem, endereço de IPI, identificadores eletrônicos, tudo que é ligado diretamente, à pessoa física que é o titular do dado.
Então, ela trata esses dados que fazem, né, de você ser reconhecido, dados pertencentes a você. E também dos dados de pessoas sensíveis, que são os dados que colocam o titular dentro de um grupo. Então, a origem social, a origem racial, convicção religiosa, opinião política e assim por diante. São dados que pode levar o titular a algum tipo de constrangimento, exclusão ou algo do tipo, tá? Então, tanto os dados que são pertencentes a você no sentido da sua identificação, como nos dados a quais você pertence em sentido de grupo e pensamentos. Bom, uma coisa que a LGPD traz de forma muito forte é o dado anonimizado. Então, o que que é um dado anônimo, né? É um dado pessoal ou sensível que foi tratado para que essa informação não seja vinculada ao titular, né, desse dado. Então, basicamente, a LGPD prevê que dados sensíveis e dados pessoais eles sejam anônimos, né? Eles são dados tratados para que você não seja vinculado a eles, que você não tenha a sua privacidade, a sua intimidade desrespeitada. Ele garante que as pessoas não têm acesso tão fácil a esses dados e, quando tiver de forma necessária, a pessoa não consiga vincular você a esse dado. Bom, o que é o tratamento de dados que nós tanto falamos na LGPD? Então, toda operação realizada com os dados, incluindo a coleta, a produção, a utilização, a distribuição, o processamento, o arquivamento e assim por diante, são dados que precisam ser tratados, né? Então, a LGPD, ela traz que todo esse tipo de ação referente aos dados precisa de tratamento. Eles precisam ser adequados, né, sobre a lei da LGPD. Aqui nesse próximo slide, a gente vai entender um pouco melhor sobre onde a LGPD se aplica, né? A aplicabilidade da lei, como é que ela funciona e quais os campos que ela precisa ser executada. Então, nós temos aqui o consentimento expresso. Qualquer tipo de operação que eu venha trabalhar algum tipo de dado, né, de pessoa física, sensível, dado identificável, ele precisa do consentimento desse cliente. Então, o primeiro passo é sempre o cliente estar ciente da utilização dos dados dele. Nós temos como segundo, né, a execução do contrato. Então, sempre que for executar algum contrato, principalmente com as pessoas físicas, é preciso colocar, né, esse contrato dentro das regras da LGPD, e é importante que as duas partes sejam sempre cientes, né, quais dados estão sendo utilizados nesse contrato e os porquês disso. Nós temos o próximo, que é o cumprimento do dever legal ou regulatório. Bom, esse aqui é o nosso terceiro, tem uma característica bem especial, porque ele fala referente às obrigações acessórias, por exemplo, que são obrigações legais de uma empresa. Então, nós temos como exemplo o RH que tem que encaminhar o e-social. Dentro do e-social, nós precisamos incluir alguns dados, né, como, por exemplo, o CPF dos empregados, a nível de entrega, né, de informações ao governo. Nesse caso, a gente não pode anonimizar esse dado. Porém, é importante, é crucial que o empregado tenha ciência que o dado dele vai ser utilizado para essa obrigação e que está seguro com a empresa, né? É somente para envio da obrigação por parte legal. Então, é sempre importante qualquer dado que você for utilizar quando você é obrigatório a entregar nesse sentido de obrigações, que o empregado seja sempre ciente, tá? E aqui da defesa do direito. O dado ele também não vai ser totalmente anonimizado, porém é importante, né, que a pessoa que esteja dentro do âmbito legal aí de tribunais, processos e etc, esteja sempre ciente que esse dado será utilizado e, se possível, ele seja sempre com um aceite. Aqui nós temos da proteção da vida ou da incolumidade física do titular, que nesse aqui o dado é no sentido de você abrir um boletim, por exemplo, de ocorrência, né? Esses dados inseridos dentro desse boletim, ele precisa ser tratado também. Então, a LGPD, ela respalda a pessoa nesse sentido legal também.
Aqui nós temos a tutela da saúde, então hospitais, farmácias, clínicas particulares, qualquer ambiente, né, hospitalar da área da saúde que você precise, né, fazer um cadastro, ou algo do tipo, esse dado também ele também precisa ser tratado. Aqui é o interesse legítimo do controlador. Bom, aqui, né, o controlador seria, por exemplo, uma empresa, então toda aquela área ali num exemplo de comercial, marketing, vendas, ela precisa de dados para poder trabalhar. E é importante, é crucial que esses dados sejam autorizados pelos titulares, pessoas físicas. Então, dependente da atividade que você vai executar, onde você precisa desses dados, lembrando que é muito importante que sejam os dados necessários, né? Nunca mais do que você necessita para executar uma determinada atividade. É muito importante que você tenha, né, autorização por parte dessa pessoa, um aceite, algum termo de consentimento. E por último, nós temos aí a área de proteção ao crédito, que é basicamente a área financeira, a área bancária, seguradoras, financiadoras, todas essas empresas nesse ramo que vai trabalhar com dados referente a informações pessoais, sensíveis, dados financeiros, a LGPD também se aplica. Então aqui a gente conseguiu observar que a LGPD ela vem para respaldar a pessoa física em vários âmbitos, né, da vida da pessoa, várias áreas. Aqui, né, vamos falar um pouquinho sobre o direito do titular desses dados. Então, é direito do titular a confirmação que existe um ou mais tratamento, né, de dados sendo realizado, que a LGPD está sendo aplicada de forma eficiente e regular. Ele tem acesso aos dados pessoais, né, conservados que são, né, digam respeito. Tem a correção dos dados pessoais incompletos ou desatualizados, da eliminação desses dados desnecessários, excessivos, da portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, da eliminação desses dados, ele também tem esse direito, sobre a informação sobre compartilhamento dos seus dados entre entes públicos e privados, caso seja necessário, informação sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento das consequências negativas, quando esse cliente não quiser que o seu dado seja tratado, ou não quiser disponibilizar, ele tem o direito de saber o que vai acontecer, né, alguma consequência, da revogação do consentimento nos termos da lei, caso ele não queira mais disponibilizar o dado, ele tem esse direito de retirar, ele tem direito à reclamação contra, né, a empresa, controlador, dos dados junto à autoridade nacional. Então, aqui, caso o nossa pessoa física, titular de dados, entre com uma espécie de reclamação, né, na empresa, e caso ele não seja atendido, ele tem direito a ir até a NPD e reclamar sobre a ineficiência da empresa quanto à reclamação dele. Então, é muito importante que, né, a empresa, como controlador, tenha atendido esse titular para que não ocorra essa reclamação referente ao órgão da NPD. E da oposição, caso ele discorde do tratamento feito sem seu consentimento, considere irregular. Então, todos esses são os direitos do titular quanto aos seus dados, né, à disposição das empresas controladoras. Dentro da LGPD, nós temos três figuras que são muito importantes. Nós temos o controlador, que ele é a figura utilizada que utiliza dos dados, né, para o seu propósito, basicamente a empresa. Nós temos o operador, que é o que trata o dado, né, para o propósito do controlador, então o operacional. E nós temos o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre titular dos dados e entre o órgão da NPD. Ok? Ele é conhecido como DPO. Agora a gente vai conhecer um pouquinho, né, a fundo sobre essas três figuras da LGPD. Então, quem que é o controlador? Ele é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Ele responde legalmente por danos patrimoniais, morais, individuais e coletivos. E ele responde solidariamente também pelos danos causados pelo operador.
se diretamente envolvido no tratamento que resultar em danos aos dados pessoais do titular. Quem é o operador? O operador também é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza tratamentos de dados, né, a mando do controlador. Ele responde legalmente também por danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, caso haja violação desses dados. E ele também responde de forma solidária caso descumpra a legislação, equiparando-se ao controlador caso não houver seguido as instruções deste. E o encarregado de IPO é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação, né? Ele é a ponte entre controlador, empresa e titular dos dados e também controlador ao órgão NPD. Bom, aqui nós temos os princípios LGPD. Aqui é muito importante, né? A lei traz 10 princípios e que eles estão ligados diretamente aos direitos do titular e cabe às empresas, né, refletir sobre esses princípios e observar se eles estão sendo cumpridos. Então, nós temos aí como princípio a finalidade, né, o propósito, por que está utilizando esse dado, quais são os objetivos do controlador com esses dados, a adequação e minimização dos dados, que é o ato de você utilizar somente o necessário, você requerer somente o necessário, os direitos dos titulares, né, que é previsto em lei, o livre acesso a esses dados, a qualidade desses dados, sobre a transparência, que é um ponto que o LGPD preza e traz isso de forma muito forte, é a transparência, né, dos dados, por que você está usando esse dado, da responsabilização e prestação de contas, da segurança, da prevenção e da não discriminação, tá? Esses são os 10 princípios da LGPD. Vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que foi o órgão criado aí em 2018, como eu falei para vocês. Ele tem como missão zelar pela proteção dos dados pessoais. Ele tem como visão tornar-se órgão referência nacional e internacional, assim como o órgão da Europa, o GDPR, com relação à proteção de dados pessoais. Ele tem como valor, né, valores a ética, a transparência, a integridade, a imparcialidade, eficácia e responsabilidade. Então, esse aí é os valores, né, missão, visão e valores da ANPD como órgão que regulamenta os dados aqui no Brasil. Aqui nós temos uma linha do tempo, né, com as principais ações da ANPD. Então, observa-se que ela começou ali com as ações impactantes em novembro de 2020, então, nomeação do conselho diretor. Em dezembro, ela lançou um sítio eletrônico. Em fevereiro, teve a publicação do edital da CNPD, e assim por diante. Caso vocês queiram visualizar cada item na íntegra, está disponível no material, tá bom? Está disponível para download. Bom, nós temos uma portaria, né? Portaria 11 de 2021, onde a NPD ela tornou pública a sua agenda regulatória para os próximos anos, né? O ano 2021 e o ano 2022. Temos aí 10 temas, então temos entre eles aí o regime interno da NPD, do planejamento estratégico, um ponto interessante que é a proteção de dados da privacidade para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que tratam de pessoas como fins econômicos. Então, um dos objetivos da LGPD é expandir isso para todos os meios, né, que vai precisar de utilização de dado, dos direitos dos titulares e assim por diante. O prazo dessa agenda regulatória, perdão, ela tem como previsão no início do processo de regulamentação. Todos esses temas estão na sua primeira fase e com a previsão de primeiro semestre de 2022, com conclusão no segundo semestre de 2022. A gente vai falar um pouquinho agora dos acidentes, né, referente aos dados das pessoas. Então, é dever do DPO comunicar de forma imediata à autoridade nacional e ao titular, né, caso haja algum incidente com os dados.
E aqui nós temos algumas espécies de relatórios que é importante serem feitos para poder comunicar esse vazamento de dados, esse acidente. Então, nós temos aí a natureza do dado que foi afetado, informações das medidas técnicas e da segurança utilizada para a proteção desses dados, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para proteger os dados, riscos relacionados ao incidente, motivos da demora, né, no caso, se o DPO demorar para comunicar ao titular e ao ANPD, e medidas que foram não adotadas para reverter ou mitigar esses dados, esses danos. Então, nós temos aqui os relatórios e os itens têm que ser disponibilizados com informações referentes a esse incidente. Notem que a comunicação à NPT tem que ser imediata, e caso não for, é importante que tenha um motivo disso. E mais que isso ainda, é importante a empresa, né, como controladora e como detentora desses dados, informar quais são as medidas que foram tomadas, estão sendo tomadas para poder minimizar esses impactos aos titulares dos dados. Aqui embaixo nós temos o portal da NPD, né, com informações. E agora a gente vai falar um pouquinho das penalidades. Bom, referente às penalidades, vamos variar aí de advertência simples, que visa principalmente a educação da empresa. Multas em valores financeiros podem atingir até 50 milhões de reais. Multas diárias, né, que para impedir o uso inadequado continue. E interrupção abrupta de todas as atividades que utilizam informações pessoais. Com base na Lei 14.010, né, de 2020, a partir do mês de agosto, né, mês que vem, 2021, o descumprimento à LGPD pode acarretar sanções administrativas decorrentes do seu descumprimento. Então, nós temos aí agora julho, né, o nosso mês atual, para poder se adequar da melhor forma possível, justamente para evitar esse tipo de penalidade. Lembrando que os valores, né, podem chegar até 50 milhões de reais. Então, é muito alto, né, esse tipo de penalidade. E até mesmo, né, pausar aí a interrupção da atividade que utiliza dado. Bom, aqui vocês estão vendo o posicionamento da TOTS referente à LGPD. Ele pode ser acessado no tots.com, tem o link aqui embaixo, no material que está disponível para download. Se vocês clicarem, você vai ser redirecionado. Aqui é toda a visão da TOTS referente à LGPD. E aqui nós temos o QR Code, que você vai ser redirecionado até a central de relacionamento para poder validar o termo de ciência, né, que apresenta o papel da TOTUS e o dos nossos, né, vocês clientes, referente à LGPD. Então é importante que, caso você ainda, sua empresa, né, como cliente ainda não tenha ainda assinado esse termo, é importante que você faça de forma mais rápida possível. Tá no material também, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar vocês com esse termo. Aqui nós temos o espaço legislação, que eu vou abrir com vocês. Só um momentinho que eu vou abrir. Nós temos aqui o espaço legislação, que ele é alimentado e administrado pela área de consultoria de segmentos, e dentro dele nós temos aí uma página só sobre LGPD, com todas as informações atualizadas. Então, caso vocês precisem estudar, tirar alguma dúvida, tem o portal da NPD e também tem o nosso espaço aí com as informações. Então, ele traz bastante conteúdo para vocês, caso vocês tenham interesse em estar realizando a leitura. Ele pode ser acessado tanto pelo link Espaço de Legislação, que também está no material que eu disponibilizei para vocês para download, e também pelo site principal da TOTOS, tá? Então, o site principal da TOTOS, você vai clicar em Sou Cliente, descer até a segunda opção, Espaço de Legislação, que você vai ser redirecionado para cá.
Além disso, nesse nosso site, nós também temos uma agenda que está com todo o nosso cronograma de eventos no decorrer do ano. Lembrando que esses eventos podem ser alterados, tá? Então, não é uma agenda inteiramente fixa, mas é a nossa estrutura de programação. Então, aqui em julho nós, né, disponibilizando eventos para várias linhas de produtos, inclusive agora do Proteus. Em caso vocês tenham interesse em outro tipo de assunto também, né, só visualizar nosso cronograma, que nós estamos sempre atualizando. Referente à parte conceitual foi isso. Nós vamos entrar agora com a Camila, referente à funcionalidade do produto do Proteus. E muito obrigada pela atenção. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou trocando aqui a minha tela para que a gente possa aqui começar a falar um pouquinho, né, de como é que esses dados vão ser tratados agora no Proteus, tá? Deixa eu atualizar aqui para que a gente possa visualizar as informações todas corretas. Bom, pessoal, boa tarde, né? Então, meu nome é Camila, eu atuo no time de ofertas do TOTS Backoffice linha Proteus e agradeço já, né? Então, toda a disponibilidade de vocês, né, a participar conosco do evento. Também agradeço ao Danilo, que trouxe essas novidades para nós, né, nos atualizando cada vez mais dos passos da própria LGPD. Como que nós vamos tratar todos esses processos dentro do nosso ERP, tá? Antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente começar a fazer só recapitular algumas informações, até mesmo com relação ao papel da TOTUS, né, dentro desse ambiente todo da própria LGPD. Então, nós temos aqui alguns papéis, né? Então, o Danilo falou muito, né, sobre essa questão do próprio titular, do controlador da NPD, e como que a TOTUS se encaixa, né? Quem é a TOTUS, né, dentro da LGPD? A TOTUS, ela atua, né, como a controladora, né, quando com relação aos seus processos internos, né, e ela também atua como operador quando vocês têm o ambiente de vocês dentro do nosso cloud, né? Então a TOTUS tem esse papel, né, de trabalhar como o controlador dentro dos seus próprios processos e como operador quando ele é um fornecedor de SaaS. E também a TOTUS, né, como fabricante de software, né, então, de uma forma geral, né, atendendo todos os seus clientes, ela está promovendo, né, todas as adequações necessárias dentro das suas linhas de produto para que os nossos clientes, né, são vocês, possam se adequar a todas as normativas, né, exigidas pela LGPD. Então, a gente sabe que a LGPD ela envolve muito mais uma questão de processos, né, do que exatamente uma simples entrega de um arquivo, né, diferente de outras obrigações como SPED e social. Até mesmo porque até o momento, né, então até agora esse momento, julho de 2021, né, não existe nenhum tipo de arquivo ou relatório que a gente tenha que fazer essa entrega realmente para a NPD, né? Então, é algo que que a gente precisa muito revisitar toda essa questão dos processos que a gente tem dentro da empresa. Como que o Proteus, né? Então, agora falando de uma forma mais específica, né? Entrando no detalhe da linha Proteus, como que ela está preparada, quais foram essas adequações que nós trouxemos em nossa solução. Antes de mais nada, né, a gente precisa identificar quais são aquelas informações que a gente considera como pessoal e sensível dentro do Proteus. Então, dentro do configurador hoje, vocês já devem ter observado, né, que a TOTS já disponibilizou um cadastro lá, tanto para a gente poder fazer tanto o controle de usuários ou grupos de usuários que terão acesso, né, às informações, aos dados sensíveis e pessoais, e também determinou, né, já trouxe como uma sugestão dentro dos campos padrões do sistema, quais são os campos que a gente entende que ele tem esse tipo de informação.
nada impede que a qualquer momento seja inserido um novo campo ou, né, seja desabilitado, né, que a gente retire aquela consideração que aquele campo não contém informações pessoais e sensíveis dentro do que a empresa está considerando. Tá? Então, de uma forma bem simples, né, a gente já consegue mapear essas informações por onde elas vão ser transacionadas, quais são os módulos, quais são os cadastros, as telas que a gente vai conseguir visualizar, né? E aqui é um ponto, né, que eu sempre comento, né, igual eu falei logo no início, né? Aqui o ideal é que a gente revisite, né, toda a questão dos processos hoje que nós temos dentro da empresa, quem são as pessoas que têm acesso a essas informações e realmente, né, visualizar, existe aquela necessidade daquela pessoa ter, de fato, o conhecimento daquelas informações ou não, né? Até para que a gente possa definir toda essa questão da restrição de acessos. Então, uma vez, né, que a gente tem hoje dentro do lado do configurador, né, o cadastro lá dos grupos de dados protegidos, né, a gente também consegue classificar todos esses grupos, né, todas essas informações. Se aquela informação ela é relativa a crédito, à saúde, uma informação de pesquisa, se é um consentimento, né, então qual que vai ser o tipo a classificação com relação àquele dado, né? E uma vez que a gente faça todo o processo de configuração, então, normalmente, né, então, a gente conseguia visualizar, a partir do momento que eu acessasse, eu tivesse acesso, né, por exemplo, a um cadastro, aqui um cadastro de relação de contatos, né, de um cadastro de clientes, né, então a gente conseguia ver todas aquelas informações, o contato, né, não só o código, né, mas o nome, o telefone, o e-mail, né, então daquelas pessoas que estavam ali relacionadas. Agora, com a LGPD, uma vez que a gente revisite, né, todos esses processos, a gente vai passar a identificar, de fato, quais são os campos que devem ser disponibilizados para que os nossos usuários eles tenham acesso. A partir do momento que aquele usuário não tiver mais acesso àquele tipo de informação, é desta forma que ele vai visualizar. Aquelas informações estarão ofuscadas dentro do produto, tá? Dentro daquela tela específica para visualização daquele determinado usuário ou grupo de usuário, tá? Um outro ponto também que a gente tomou bastante um cuidado é de respeitar também as gerações das obrigações legais, né? Então a gente sabe que tem muitas rotinas que geram arquivos e esses arquivos eles podem conter também dados pessoais e sensíveis. Então, uma vez que aquele usuário ele não tem acesso a esse tipo de informação e se ele tiver que gerar alguma informação, ele também no momento da geração do arquivo ele vai trazer um alerta, né, informando que ele não tem aquela permissão, né? Então, dentro de várias etapas dentro do Proteus, de uma forma geral, a gente está sempre validando quem são as pessoas que têm acesso ou não àquelas informações. Ali, aqui ainda nesse primeiro momento, né, a gente só estava falando de permissão, de visualização e trabalhando muito mais a ofuscação realmente dos dados, né? Um outro ponto que também é bem claro dentro da própria LGPD é com relação ao processo de anonimização dos dados, né? O que a gente entende de como anonimização? O meu dado, uma vez que ele está anonimizado, né, ele perde totalmente, né, a possibilidade de associação. Ou seja, eu não consigo mais recuperar aquele dado, né? Então, para isso, a qualquer momento, então, alguns exemplos, né, onde eu posso solicitar que os meus dados sejam excluídos ou sejam anonimizados da base, né? Eu participei de um processo seletivo e agora eu não quero mais que a empresa contenha, fique com meus dados como parte histórica, como candidato ou não. A empresa pode anonimizar essas informações? Enquanto ele é somente um candidato, entendo que sim. A partir do momento que ele já se torna um funcionário, né, a gente já tem que ter um cuidado, porque a empresa tem que ter, né, o respaldo, né, tem que ter todo o armazenamento daquelas informações, né, como funcionário, de acordo com o prazo legal, né. Então, por isso, hoje, a TOTS, né, dentro da linha Proteus, né, ela disponibiliza, né, algumas APIs,
né, até de uma forma mais simplificada, que a gente trouxe, né, então, como funções, né, essas APIs, até para que elas sejam aplicadas dentro da solução de uma forma mais simples, né, aonde a gente vai anonimizar os dados, né, as informações vão perder as características. Então, todos os campos que eles são caracteres, né, eles vão passar a ser preenchidos com uma determinada letra, os campos numéricos vão ser todos preenchidos com 9999, o campo data vai ficar DDDDD, né? E todas essas informações a gente não consegue reverter, porque uma vez que o dado foi anonimizado, de fato a gente perde toda associação direta ou indireta àquele indivíduo. Então, por isso que é muito importante, antes da gente anonimizar os dados, né, a gente precisa se atentar ao ciclo de vida daquele dado, né, e ver se realmente é possível ou não fazer a anonimização daquela informação. Outro ponto também que é bastante importante quando a gente fala também das exigências, né, dentro da LGPD, é toda essa questão de log, auditoria dos dados, né? Então, a LGPD é muito clara, né? Então, qualquer momento que tiver um vazamento de informação, ou eu mesma, Camila, eu quero saber dentro daquela empresa, dentro da TOTS, onde os meus dados estão sendo utilizados, quem são as pessoas que tiveram acesso aos meus dados. Né? Então, hoje, através do log de auditoria, né, a gente permite auditar todas as atualizações, né, do dicionário de dados, do cadastro de usuário, as autenticações de acesso, as rotinas que possuem, né, toda essa questão de campos pessoais e sensíveis. Para isso, a gente deve configurar toda a questão do Embed Audit Trail, né? Já é uma funcionalidade que a gente já tinha dentro do Proteus, né, há um bom tempo. E através hoje, né, dessa mesma configuração, que a gente vai atender toda essa necessidade da questão de ter o registro do log e as auditorias. Aqui hoje nós também já temos alguns relatórios específicos para atender essa necessidade da própria LGPD. Um ponto bastante importante que também a gente deve sempre ficar atento, né, que o processo de auditoria, independente de ser numa plataforma Proteus ou em qualquer outra solução de ERP, ela pode onerar a performance do ambiente, né? Porque tudo que eu for registrar, tudo que eu for fazer, eu estou gravando 2 vezes, né? Então, eu estou fazendo uma consulta e aquela consulta eu estou registrando que a Camila está fazendo a consulta a um cadastro de cliente, visualizou os dados do Danilo na quinta-feira, dia 15/7, às 15h44. Então, sempre todas essas informações elas são registradas. Então, vale muito a pena, né, poder verificar toda essa questão do hardware, né, da infraestrutura hoje de vocês também, como é que, que está, né, o parque realmente, né, da infra como um todo, né, para que no momento que vocês habilitem toda essa questão da auditoria, né, vocês não tenham um problema de performance dentro do ambiente. Um outro ponto que é bastante também citado, né, vem com relação à criptografia e segurança, né, das informações, né. A criptografia, ela ocorre dentro do banco de dados, né, ela não ocorre no Proteus. Então, na verdade, os dados hoje no Proteus, hoje todo o nosso DB Access, né, que é a conexão entre o banco de dados e o Proteus, ele já foi preparado, né, para trabalhar com os dados criptografados, né? Então, hoje, quem já estiver utilizando o release 12.1.27, né, não precisa fazer nenhuma atualização dentro do ambiente, né, porque ele já está preparado para trabalhar dessa forma, né? Os demais releases eu vou citar um pouquinho mais lá à frente quais são os passos que a gente tem que realizar. Um ponto bem importante aqui também, né, é visualizar se o banco de dados hoje que vocês estão utilizando, né, se ele permite o processo de criptografia, porque infelizmente não são todos os bancos de dados que estão preparados hoje para serem criptografados. E a gente sabe que também que tem alguns fornecedores que cobram um adicional por esse serviço, né? Então, de fornecer um banco criptografado.
né? Então, vale muito a pena revisitar também essa questão do fornecedor, visualizar quem é o fornecedor, se ele atende também todos esses requisitos da LGPD, para que vocês também não sejam pegos de surpresa com relação ao todo o processo de criptografia e segurança das informações. Ainda, né, com relação ao relatório dos dados do titular, né, hoje dentro do Proteus a gente disponibiliza, né, algumas informações, algumas formas, né, da gente criar esses relatórios dentro do próprio Proteus, né. Então hoje a gente tem o T-Report, onde ele traz uma facilidade muito grande para que seja construído um novo relatório dentro do Proteus. Mas como a gente não tem ainda nenhuma definição padrão por parte da NPD para que seja desenvolvido, que a gente realmente precisa desenvolver esse tipo de relatório, a gente ainda não disponibilizou ele dentro da solução, tá? Mas é bem simples, caso vocês já queiram se antecipar, independente disso, e já criarem um relatório de acordo com a necessidade da empresa de vocês também, existe toda uma facilidade de desenvolvimento dentro do Proteus, que a própria plataforma Proteus, né, ela permite. Ainda, mais 2 pontos, né, que eu gostaria de citar com vocês como recomendação, né? A LGPD fala muito sobre questão, né, de segurança. E aqui vale a gente se atentar à questão dos nossos protocolos, né? Os protocolos que são utilizados, né, na realização das comunicações, né? Então, vale a pena verificar se hoje a empresa de vocês utiliza alguns protocolos que são considerados inseguros, TTP, ODBC, FTP, Telnet, né? E fazer uma avaliação e até visualizar, né, em que momento, né, a gente consegue substituir por protocolos seguros, né, que é o HTTPS, FTPS, o SSH, entre outros protocolos que são considerados muito mais seguros do que os protocolos que a gente já tinha anteriormente, né? Também uma outra recomendação que nós trazemos é manter desativado por padrão os protocolos inseguros, caso não possua alguma alternativa de substituição, né? Até para que a gente possa cada vez mais, né, estar de acordo, né, com toda a questão de segurança que a legislação pede. A gente sabe também que hoje existe muita integração entre as soluções. E dentro dessas integrações podem, né, ocorrer a transação, né, de dados pessoais e sensíveis, né? E é uma responsabilidade do cliente, né, garantir que a comunicação seja interna ou externa, por meio eletrônico ou físico, entre os componentes de instalação seja feita de maneira segura, né? Então, para isso, né, também a gente destaca aqui mais algumas orientações, né, onde a gente traz aqui como recomendação mapear e avaliar as integrações de forma realizada nos processos da empresa, entender realmente, né, se aquelas integrações, se elas são necessárias, né, evitar as integrações a nível de banco de dados, quando não for possível, né, sugerimos o uso de criptografia em ambos os bancos, né, exatamente porque é um dos requisitos, né, da legislação, né, essa questão do uso da criptografia. Restringir, né, o acesso a diretórios e arquivos para rotinas que geram arquivos em formatos TXT, XML, HTML, CSV e outros, né? A gente sugere o descarte após o uso ou a transferência para um local seguro. Então, é algo muito complicado, né? Porque a gente permite hoje, né, que a gente faça, por exemplo, né, uma geração de um arquivo do e-social. A gente sabe que dentro de um arquivo do e-social, a gente possui muitos dados sensíveis e pessoais, né? E às vezes a gente pode estar fazendo essa geração desse arquivo dentro de uma pasta da máquina do meu usuário, né? Então não é o indicado, né? Então o indicado é que eu tenha uma pasta na rede, que essa pasta tenha um controle de acesso, né? Então é muito ampla, né, a aplicação da LGPD. Outro ponto, né? Inserir senhas em arquivos enviados por e-mail.
Utilizar integrações através de API contendo os protocolos seguros, né? Então, aqui eu deixo algumas recomendações, alguns pontos de alerta, né? Para que a cada vez mais a gente consiga adequar, né, a nossa empresa, né, as empresas, para o atendimento da própria LGPD. Como que a gente, né, configura todos esses pontos aqui na prática, né? Como que a gente pode visualizar todas essas informações? Vou trazer aqui para vocês um pouquinho, né, sobre essas configurações para a gente poder visualizar como é simples, né, a gente realizar algumas dessas configurações e adequar hoje o nosso ambiente para o atendimento, né, da própria LGPD, tá? Então, lá no meu módulo do configurador, né, é possível, né, dentro do cadastro aqui, né, de grupos de dados, né, pessoais, a gente consegue identificar quais são as informações que são de característica pessoal e sensível. Também tem o cadastro dos dados protegidos, que é onde a gente já traz uma sugestão, né, esse cadastro hoje ele já existe, né, ele já vem como uma sugestão dentro do Proteus, né, então vale a pena a gente revisitar esse cadastro e verificar se todos os campos que vocês utilizam, se ele está aí configurado ou não. Dentro lá do cadastro de usuário, né, então a gente também tem mais duas seções aqui, né, de restrições de acesso, aonde a gente vai limitar se aquele usuário ele tem acesso às informações tanto de dados pessoais como também de dados sensíveis. Uma vez que a gente revisitou esses cadastros, né, então aqui a gente está trazendo um outro que ele não vai ter essas informações, né, e uma vez que a gente revisitou essas configurações, ajustou, adequou de acordo, né, com a necessidade da nossa empresa, a gente pode verificar como é que vai ficar o dia a dia, né, o uso do ERP no dia a dia dos nossos usuários, tá? Também tem aqui toda essa questão aqui de definição aqui também das nossas políticas aqui de senha, também, aonde a gente fala, né, qual que é a necessidade aqui, né, de auditoria de acesso daquelas informações, né, então habilitar também, né, para que seja feito o log, né, do registro, né, todas as vezes que uma rotina que tiver um dado pessoal e sensível for acessada. Aqui a gente está utilizando, né, um usuário, o Sérgio Barão, né? Então o Sérgio hoje ele tem acesso a todas essas informações. Então, como a gente pode visualizar durante a navegação dele no Proteus, todos os campos, todas as informações vão ficar disponíveis para que ele possa visualizar normalmente. Aqui eu estou utilizando um outro usuário, o Marcos Oliveira. O Marcos ele não tem acesso a essas informações, né? Então, uma vez que a gente acesse a mesma rotina, o Marcos ele não consegue visualizar todos os campos que eles estão caracterizados como pessoais e sensíveis, né? Então, seja numa tela, numa outra subfuncionalidade que a gente possa ter, no momento também, né, que a gente vai fazer toda uma geração aqui de um relatório, então o relatório também ele não vai conseguir visualizar essas informações, e nem tampouco, né, fazer uma geração de um arquivo, né, assim como eu havia comentado lá no início, né, então a gente não consegue visualizar todas essas informações aqui dentro do Proteus também, tá? Então ele vai trazer aqui uma mensagem, né, notificando que aquele usuário não tem acesso aos dados pessoais e sensíveis. E uma vez que eu tenho já hoje todas essas configurações, a gente fez, né, a navegação, né, dentro do Proteus, né, eu consigo visualizar toda a auditoria dos meus usuários. Então, todas as vezes que eu fui, todos os usuários, eles foram acessando as rotinas que têm dados pessoais e sensíveis, todas essas informações ficam relacionadas e a gente pode gerar, né, um relatório, todas essas informações para que a gente possa acessar a qualquer momento, tá? Então, é bastante atividade, né, que a gente tem que fazer dentro, né, do RP e da organização, né, como um todo, para que a gente possa se atentar e estar adequado à nova legislação. Deixo aqui também para vocês, né, uma página,
né? Então, hoje nós criamos dentro lá, né, de toda a documentação do TDN, uma página onde vocês vão conseguir encontrar todas as informações com relação à parametrização no Proteus, né? Também toda a questão também de sugestões, orientações, né? A gente traz aqui também, né, dentro dessa página de controle de dados protegidos, né? Então, a gente tem aqui uma página específica para a linha Proteus, né? Então, tem todo o passo a passo, todas as orientações de como fazer essa configuração também. Com relação aos releases, né? Então, eu havia comentado, né, um pouco antes, né, que os clientes que já estão, né, quem já está hoje no release 12.1.27, né? Então, o ambiente de vocês já está atualizado, né, com todas as informações, já está apto, né, a trabalhar com todo o controle de dados protegidos. Clientes que ainda estão no release 12.1.17 e contrataram a garantia estendida lá no passado, né? Então, tem hoje um pacote disponível para atualização. E também para os clientes que estão no release 12.1.23 e 12.1.25, né? Também existe um pacote de atualização contemplando, né, todas as funcionalidades. Nesse ponto também, um ponto de atenção que a gente sempre traz é que não é só fazer uma aplicação deste pacote, né? Então também é necessário fazer uma atualização mais completa, né? Atualizando também o AppServe, o Smart Client, o DB Access e lib, né? Então precisa atualizar praticamente todo o ambiente para que a gente consiga utilizar, né, e fazer toda a questão do controle de dados pessoais e sensíveis dentro do Proteus. Também agradeço, né, aqui, né, a participação de vocês. Acho que são essas as principais pontos, né, as principais informações e recomendações que a gente traz aqui, né, dentro do Proteus, né, para que vocês façam todo o processo de adequação dentro da empresa, tá? Pessoal, estou vendo aqui que tem algumas informações. Eu vou voltar, que eu já vi que tem uma aqui o pessoal perguntando aqui o QR Code, né? Só respondendo aqui algumas informações aqui, tá? Que tem várias aqui, vamos buscando aqui algumas informações para que a gente possa ir respondendo. Aqui tem uma pergunta bem interessante, né? O que pode acontecer se eu liberar esses acessos, né, para visualizar, para todos visualizarem da empresa, né? Então, estou entendendo aqui que eu não vou fazer nenhuma restrição e entendo, né, que todas as pessoas que estão cadastradas hoje para usar o sistema, elas podem ter acesso a essas informações. Hoje, se a empresa, né, então lá dentro do papel lá do controlador, se ele acredita, né, se ele entende, né, que essas pessoas, elas podem ter acesso a essas informações, e se isso é seguro, e se essas informações estão sendo controladas e gerenciadas de acordo com a LGPD, não tem nenhum problema, tá? Então, vale muito, por isso que eu sempre comento, existe muito uma questão de necessidade aqui de revisitar os papéis, né? De revisitar todo o fluxo de informação, de todo o processo, né? Exatamente se atentar e saber quem deve ter acesso àquelas informações ou não. Tá? Então, esse também é um papel que cabe muito ao próprio controlador, tá? Tabelas genéricas, tabelas personalizadas, aqui eu estou entendendo, né, que seja essa a pergunta. Então, a gente também consegue, né, dentro desses cadastros que eu mostrei aqui dentro do configurador, a gente também consegue disponibilizar, né, e cadastrar tabelas, campos que foram personalizados, né, e inserir essas informações também para que elas sejam controladas da melhor forma, tá? O usuário que não visualiza dados pessoais sensíveis, ele não tem direito a acessar rotinas de documentos eletrônicos corretamente. Se dentro daquelas rotinas ele tiver alguma informação, algum dado pessoal e sensível, ele sempre vai trazer aquela notificação mostrando que não pode, né, que aquela pessoa não tem acesso àquele processo, tá? Bom, pessoal, acho que pelo que eu estou vendo aqui, né, acho que a maior parte das questões, né,
A gente tem aqui dentro acho que eu respondi de uma forma mais generalizada, né, para que a gente possa visualizar. Uma vez que foi denominado, né, um campo como sensível, posso retirar a restrição novamente? Sim, tá? Então, vocês podem estar fazendo toda essa administração, fica lá dentro lá do processo lá do próprio configurador, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida também que vocês tiverem, né, no documento, né, que tá, essa apresentação, ela está disponível para que vocês possam fazer o download. Qualquer dúvida nesse documento também tem o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar e a gente vai esclarecendo todas as dúvidas. Bom, pessoal, agradeço muito a participação de vocês nesse webinar, né? Entendemos, né, cada vez mais, né, que a LGPD é muito importante, né, dentro do nosso dia a dia, né, dentro do dia a dia das empresas também, né? E ela é uma forma de proteger todas as nossas informações, então a gente tem que tratá-la também com bastante carinho, né? Uma boa tarde a todos, um bom restinho de semana, né? Que todos fiquem bem e seguros e com saúde. Até mais e muito obrigada.